Amados, boa noite, que coisa mais gostosa, mais uma vez a gente reunido, separado pela distância, pelo isolamento social, por essa pandemia que ainda tem assustado. Momento difícil pelo que passa no nosso país, as nossas famílias, mas noite gostosa de culto de Santa Ceia. Culto em que a família reunida proclama uma verdade absoluta. Um Deus que morreu, ressuscitou e vai voltar para nos resgatar. Enquanto isso não acontece, nós celebraremos esse Deus e nós começamos celebrando Ele em adoração. Vamos adorar? Santo
gritarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim cantarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, meu Senhor. Dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Eu poderia começar minha fala com a expressão nunca antes na história desse país, mas no caso, para que não surja qualquer automática dúvida em seu coração, eu simplesmente vou afirmar que eu jamais vi tantas pessoas falando e fazendo em nome de Deus, e eu explico. Se por um lado os templos não estão lotados em razão da pandemia e ordem de afastamento social, por outro vemos muitas frases soltas e versículos sendo repetidos dia a dia nas páginas de Facebook, no Instagram, em mensagens de WhatsApp, que denotam pelo menos a princípio certa busca ou preocupação com o divino, ou pelo menos com a utilização de versículos tão somente na medida daquilo que é aceito como política e socialmente correto, ou seja, como mero chavão. No caso, não é de hoje que poderíamos eleger alguns versículos top 10 entre os preferidos, tipo tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, e tantos outros. Mas é lógico que o tudo posso é sempre citado sem qualquer tipo de cuidado de retroagir ao verso anterior, pois vocês hão de convir que aliar um tudo posso com o passar necessidade ou fome não dá lá muito ibope. É aquele negócio, por que será que não encontramos em livrarias ditas evangélicas, ao invés de caixinhas de promessas, caixinhas de aflições? Porque é um produto que não vende, gente. Ninguém acorda de manhã e pensa, bem, o Senhor Jesus falou que no mundo teríamos aflições, deixa eu tirar aqui na caixinha qual será a minha aflição de hoje. Alguém faz isso? É lógico que não. Agora, observe, o problema não está no uso e propagação desses versículos, gente. O grande problema é que para muitos esses versículos não passam de frases soltas, chavões, de slogan, de campanha na tentativa de convencer pessoas quanto ao quão espiritual você é, ou seja, preocupação com a reputação e não com o caráter. Uma ciranda tola de autoenganação absolutamente preocupante. Note, não sei se vocês perceberam que é muito comum ao ligarmos nosso celular pela manhã, recebemos uma enxurrada de figurinhas, de fotos que trazem uma mensagem boa, de incentivo. Muitas vezes com a citação de um versículo bíblico, eu, em hipótese alguma, estou falando que isso é ruim, pois em muitos casos pode até fazer toda a diferença no dia para quem recebe. O problema é quando isso tornou-se automático, uma espécie de spam, sem que aquele que enviou tenha exata consciência do significado, relevância e efetivo propósito. Ora, queridos, Paulo nos deixa claro em 1 Coríntios 10:31 que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, a pergunta não é nem se a mensagem em versículo utilizado glorificou o Senhor, mas se esta foi a motivação de quem mandou a mensagem. Conta-se que, em certa ocasião, um grupo de jovens visitou duas igrejas no mesmo dia, a saber, a Tabernáculo Batista Metropolitano, igreja do Spurgeon, e a igreja de Joseph Packer, outro grande pregador da época. Os comentários dos grupos em questão foram os seguintes: que pregador maravilhoso, que eloquência, isso acerca de Packer. Deus seja esse Deus maravilhoso, esse anunciado por esse pregador.
Isso acerca de Spurgeon. Entendam, a glória de Deus deve ser vista necessariamente na mensagem do indivíduo e na vida desse. Se houver uma inversão na ordem desses fatores, o produto altera. Observem que hoje temos desenvolvido até aplicativos que trazem as chamadas figurinhas, umas inclusive bem trabalhadas, que, repito, não é ruim na essência, mas pode levar a certo tipo de cauterização da mente. No caso, se por um lado é muito legal você receber uma mensagem logo pela manhã, o que denota que foi lembrado, por outro lado, confesso que quando essa mensagem não se trata de uma digitação exclusiva e personalizada, chego a me perguntar se quem me mandou não foi um robô. Vocês estão entendendo a minha preocupação? Vejam que não é com a mensagem, sobretudo quando ela é boa e tem origem na palavra de Deus e com certeza produz efeito, mas com a automatização sem reflexão, ou pior, quando é articulada com qualquer outro intuito que não seja a glória de Deus. É interessante que chegamos a ler versículos da moda. Dependendo do momento e circunstâncias em evidência, nós vemos alguns versículos se destacando mais que outros. Por exemplo, como não tenho Instagram ou Facebook, nesses últimos dias a minha esposa Ana me chamou a atenção pelo fato dela ter observado muito se utilizando do lançamento dos seguintes versículos bíblicos que estão lá em 2 Crônicas 7, verso 13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Note, é maravilhoso isso, pois a palavra de Deus é absolutamente perfeita, não tem nada de errado nesse tipo de publicação e compartilhamento. Acho até que talvez, não sei, a utilização desses versículos em específico tenha uma correlação com o momento difícil pelo qual estamos passando, pelo que é legítimo. O problema, o que preocupa, é o fato de que quando observamos esse tipo de mensagem, de postagem no Instagram ou Facebook da pessoa, não precisamos nem mudar de página ou fazer uma pesquisa mais apurada para observar que essa postagem destoa do resto. Absolutamente não combina com as fotos, não combina com aquilo que a pessoa está lendo, com a música que ouve, com os lugares que está frequentando, com os outros pensamentos e ideologias que está propagando e defendendo, não combina com o seu estilo de vida. No caso, se conhecemos a pessoa um pouco melhor, muitas vezes essa contradição fica ainda mais gritante, pelo que nos sobressalta dois tipos de pensamentos. O primeiro é que bom, há esperança. Talvez esse seja um sinal de mudança, tipo uma luz no fundo do túnel. Mas o segundo é, que pena, ela não está entendendo nada. Ora, o que fazemos, dentre os quais está aquilo que publicamos, deveria ser uma extensão do que somos, do nosso caráter, pelo que tem pessoas fazendo sem ser. Aliás, como nos aponta Luciano Subirá em seu livro O Impacto da Santidade, o fazer não suprume a necessidade de ser. Veja que isso é totalmente reprovado pelo Senhor Jesus, pois trata-se de verdadeira propaganda enganosa. Vocês se lembram o que aconteceu? E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Está lá em Mateus 21, 19. Ora, no caso daquilo que resta consagrado em 2 Crônicas 7, versos 13 e 14, temos que muitos observam tão somente parte do quanto apontado, do quanto dito por Deus, quase como uma releitura do texto bíblico na sua conveniência. É assim, ó. É como se estivéssemos escrito dessa maneira. 2 Crônicos 7, verso 13, começasse assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o povo enviar uma praga, se o povo chamar pelo meu nome, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É assim que está escrito, gente? Não, definitivamente não.
Ora, expressões do tipo se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, mesmo quando apontadas nas publicações de alguns, são como inexistentes, pois não se transformam em prática, em estilo de vida. Posturas como se humilhar, orar, buscar a face de Deus e, principalmente, se afastar dos seus maus caminhos, definitivamente não são interiorizados, que dirá exteriorizados ou transformados em prática. Veja, se tem algo que estas pessoas não são, é humildes. Pois convenhamos, preocupação com reputação sem caráter efetivamente não combina com humildade. Ora, basta olhar no contexto geral como vivem e agem essas pessoas. Quanto a orar buscando a efetiva face de Deus, também não é coisa muito comum. Temos que convir que hoje as pessoas têm orado bem menos do que deveriam. E no caso, se observarmos, veremos que, infelizmente, a grande maioria ora com o intuito de convencer Deus a atender seus pedidos. Digo convencer de modo cortês, pois, na realidade, muitos se acham no direito de exigir como seus direitos. Essas pessoas não estão muito interessadas em buscar a face de Deus, pois quando nos deparamos com a face de Deus, com certeza isso nos provoca mudança. O mesmo tipo de mudança relatado lá em Isaías 6, verso 1 a 8. Amados, quando oramos, precisamos entender que ao invés de mudarmos Deus, estamos sujeitos e devemos aceitar que Deus nos mude. Pois caso contrário, simplesmente estaríamos pura e simplesmente fazendo o que aprendemos sem sermos aquilo que deveríamos ser. O que é condenado pelo Senhor, basta recordarmos Isaías 29:13. O Senhor diz: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens." Por último, se afastarem dos seus maus caminhos é algo que efetivamente não querem. Aqui eu chego num ponto que tem me assustado, pois revela de forma clara a astúcia de Satanás que cria verdadeiro sofisma que toma conta de toda a argumentação da pessoa enganada. Perceba, é que muitas pessoas fazem pensar do todo, inclusive e principalmente da palavra de Deus, tão somente aquilo que lhe interessa para numa construção argumentativa convencer as pessoas a fazerem uma releitura da verdade, transformando o absoluto de Deus em relativo. Deixa eu lhes dar um exemplo para me fazer entender. Tem pessoas que estão por maus caminhos, caminhos que desagradam ao Senhor, pelo que quando se deparam com aquilo que está proclamado em 2 Coríntios 7, 13 e 14, e são interpeladas por alguém, fazem a seguinte leitura e defesa. Bem, eu orei e pedi para Deus para Ele me mudar, mas Ele não me mudou. Percebe? Essas pessoas agora culpam a Deus por seus maus caminhos e escolhas. Percebem o cúmulo do absurdo? É muito comum esse tipo de fala por aqueles fisgados pelo homossexualismo, que nada mais é do que idolatria. E no final chegam a defender que, sendo Deus amor, Ele tem o dever de amá-lo assim como Ele é. E até justificam suas opções sob o mesmo argumento, afinal o importante é o amor. O que, aliás, revela que efetivamente não sabem nem o que é amor. Note, o inferno é muito perspicaz em promover justificativas aos nossos erros, inclusive aqueles que nossa própria consciência nos acusa. Ou seja, como nos aponta a conhecida frase do Marquês Maricá: quando a consciência nos acusa, o interesse ordinariamente nos defende. Ora, pensando em tudo isso e levando em conta que os versículos de 2 Crônicas 7, citados realmente se amoldam a tempos de crise, como que vivemos hoje no Brasil, pois em toda a minha vida eu nunca vi tempo como esse, em que os velhos já não sonham, estão entregues e cansados, os jovens não têm visão, estão sem perspectivas e projetos, e o futuro de nossas crianças se encontram em flagrante risco por aquilo que está lhes sendo incutido, pois vivemos em uma nação que
ou está sofrendo o jugo do inferno ou o juízo de Deus. Gostaria de então compartilhar algo muito especial ao povo de Deus nesse momento, justamente com o amparo no texto de 2 Crônicas 7. No caso, a Bíblia assim nos aponta. 2 Crônicas 7, vamos ver a partir do verso 11. Acompanhem comigo na sua Bíblia. 2 Crônicas 7, verso 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Entendam um contexto. Como observamos, o rei Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém ao Senhor. Na festa de inauguração, a glória de Deus encheu o templo. O povo, ao ver a gloriosa manifestação de Deus, prostrou-se e adorou. Deus, então, apareceu a Salomão e fez-lhe uma promessa, dizendo que em caso de crise e juízo sobre a nação, se o seu povo se voltasse para ele, então seus pecados seriam perdoados e sua terra seria curada. No caso, algumas verdades devem ser destacadas à luz do texto em tela. Primeira verdade, o verso 14 começa assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O povo que se chama pelo meu nome, ora, Deus está falando do seu povo, um povo que o conhece, que sabe o seu nome. Ele não está falando com um povo que o chama de o cara lá de cima, Zeus, Odin, Amon, Júpiter, Brahma ou outro qualquer. Ele está falando de um povo que o chama de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um povo que chama de o Criador, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o único Senhor, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o povo que o chama de papai. Ele está falando para o seu povo. Povo esse que tem o privilégio de ser um povo escolhido e separado por ele. Um povo que tem a missão de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa cruz. 1 Pedro 2,9. Ele está falando de um povo que quando a coisa aperta, quando a doença chega, quando as previsões minguam, quando a tempestade vem, quando o furacão assola, quando os ventos são contrários, a crise chega como agora chegou, chama o seu nome. Portanto, não é o ímpio, não é o descrente. Percebe? É aquele que todos sabem que neste momento chama por Deus. É assim como um filho que, ao sentir o perigo e confronto, corre para os braços do pai. E todos sabem que isto vai acontecer. O inimigo pode até ir ao teu encalço, mas quando ele chega perto, ele se depara com o teu pai e a coisa muda de figura. Este povo no Brasil é um povo grande, só que o Brasil é um país machucado. Machucado pela violência, machucado pela miséria, machucado pelas drogas, machucado pela corrupção, machucado pelas epidemias, machucado pela feitiçaria, machucado pela idolatria, machucado pela incredulidade. Assim, aqui, num primeiro momento, nós vemos que o Senhor estabelece claramente quem são aqueles dos quais Ele faculta e espera um chamado. O seu povo. Não é o iníquo. Não é daqueles que não o têm como o único Deus e Senhor. Não é daqueles que o colocam na galeria de deuses, mas daqueles que reconhecem somente Ele como Deus, nenhum outro. Assim sendo, de pronto nós já temos um esvaziamento quanto à qualificação de quem pode chamá-lo no momento de crise. O ideal seria que todos o chamassem, mas temos aqui uma condicionante. Tem que ser o seu povo que lhe conhece. Por falar em condicionante, o verso 14 em questão começa justamente com uma condicionante, se o meu povo. Ou seja,
para dos céus ele, Deus, ouvir e perdoar o seu pecado e curar a sua terra, há o estabelecimento de condições a serem preenchidas pelo seu povo que lhe conhece. E é interessante que este ser, ao mesmo tempo que se apresenta como condicionante, estabelece uma porta aberta, como Deus a dizer: eu estou aqui, disponível para os meus filhos. Ou seja, por mais que nos distanciamos do nosso Deus, o Pai permanece de braços abertos, nos esperando. Pois bem, até agora falei da nossa identidade, mas no caso o texto não para aí. Ele nos traz clareza quanto ao que devemos fazer, pelo que então temos a segunda verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em tempos de crise, o povo de Deus deve se humilhar perante a face do Senhor. Queridos, entendam, uma coisa na mesma medida que a obediência produz bênção, a desobediência atrai maldição. Quando a nação vira as costas para Deus, rejeitando sua palavra, entregando-se a toda sorte de aberrações éticas e morais, promovendo o mal e refreando o bem, o juízo divino torna-se inevitável. Ora, pensa comigo. Como está o Brasil hoje? E sejamos sinceros, como estão as famílias hoje? Traga para você. Como está a tua família? A humilhação ante a poderosa mão de Deus é o caminho da restauração. Enquanto o povo endurecer a cerviz, sofrerá as consequências irremediáveis de sua desobediência. Ou seja, ninguém consegue ter um encontro com Deus senão com humildade. O juízo deve começar pela casa de Deus. Por isso, eu não estou falando para aqueles que não são o povo de Deus, que não conhecem a Deus. Eu estou falando para a igreja de Jesus, que é importante que saibam que só uma igreja humilde, quebrantada, pode chamar a nação, o Brasil, ao arrependimento. Só quando a igreja se humilha é que Deus visita a terra com cura, pois a humildade é condição para chegar ao Pai. Veja, o antônimo de humilde é convencido, arrogante, metido, petulante, pedante, presunçoso, pretensioso, orgulhoso, soberbo, insubordinado, desobediente, atrevido, desrespeitoso. E no caso, você conhece alguém com essas características que se saiu bem diante de Deus? O que Deus está dizendo? Que está sim esperando humilhação daqueles que ainda não conhecem, e que essa humilhação seja logo. Enquanto há tempo, mas que ele aguarda isso nesse momento do seu povo, pois o julgamento começa por sua casa, 1 Pedro 4,17, não é invenção minha. Assim sendo, queridos, o povo de Deus precisa se humilhar. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, precisamos nos humilhar, nos quebrantar aos pés do Senhor. Quando o povo de Deus precisa entender que não é pela nossa força humana, pelo nosso conhecimento, que a história desse país só vai mudar quando entendermos que sem Jesus não somos nada. Sem a palavra de Deus, nós nada somos. Sem Deus, nós não somos nada. Sem o Senhor, não podemos fazer nada. O Salmo 33, 12, a partir do verso 12, diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Percebem? O povo de Deus precisa obedecer e se humilhar. Humilhar é reconhecer a dependência de Deus como ramo ligado à raiz. João 15, 1 a 5. Pois bem,
Após vencermos a primeira condição, que é a humilhação e quebrantamento, temos então a terceira verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Queridos, em tempos de crise, o povo de Deus deve orar buscando a face do Senhor. Vejam, meus queridos, o pecado produz sofrimento para o indivíduo, para a família, para a nação, mas a oração abre o caminho da restauração. Quando a igreja se prostra para orar, Deus restaura a família e a nação. Quando a igreja ora, o braço de Deus se move para restaurar o povo. A oração é a maior arma da igreja, pois Deus age por intermédio da oração. A oração é revolucionária, pois orar é conectar o altar ao trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Quando a igreja se põe em oração diante de Deus para buscar sua face, o caminho da restauração e do consequente avivamento, ele é aberto. O povo de Deus não pode viver sem oração. Na realidade, a oração deveria ser para o povo de Deus como o ar que ele respira. Agora, observem, orar nem sempre significa buscar a face de Deus. Passe um prumo das orações feitas hoje e você verá isso. O conteúdo da maioria das orações é: me dê, abençoe minha casa, meu trabalho, meus amigos. Como nos aponta Hernandes Dias Lopes, nós estamos orando como se Deus fosse uma espécie de office boy celestial. Nós muitas vezes chegamos a sonhar com avivamento, pelo que temos que saber que avivamento não é sede de bênçãos, avivamento é sede de Deus. Hernandes ressalta, é buscar a face de Deus e ter ânsia por Deus, é desejar mais do que qualquer outra coisa a manifestação de Deus. Buscar a Deus, a presença de Deus é totalmente diferente de buscar as suas bênçãos. Ora, no caso de Jeremias 29, 11 a 14, nos fala claramente o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Buscar a face de Deus é procurar trazer a presença de Deus na terra. É buscar o poder de Deus. Somos um grande povo, mas onde está o poder para testemunhar, como Atos 1:8? Para pisar na cabeça de Satanás, como Lucas 10, 19 e 20? Onde está o poder para derrubar as portas do inferno, como nos aponta Mateus 16, 18 e 19? Amados, reflitam isso. Em oração, você tem buscado as bênçãos de Deus ou Deus das bênçãos? Percebe que é diferente? Agora, após nos humilharmos e buscarmos a face de Deus em oração, chegamos ao ponto que temos então uma quarta verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Queridos, em tempo de crise, o povo de Deus deve abandonar seus maus caminhos. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Mas eu poderia dizer que os pecados do povo de Deus são mais graves do que os pecados das demais pessoas. Isso porque o povo de Deus peca contra um maior conhecimento. A quem muito é dado, muito será requerido. O povo de Deus denuncia o pecado em público e não poucas vezes o pratica em secreto. Quando o cristão cai, sua queda torna-se pedra de tropeço para muitos incrédulos. O caminho da restauração passa pela confissão e pelo abandono do pecado. Uma igreja descompromissada é como o sal que perdeu o sabor. É luz debaixo do alqueire. Seu testemunho é ineficaz, sua voz é confusa e sua influência é pífia. Note que o povo de Deus é convocado pelo próprio Deus a se converter de seus maus caminhos. Quando isso acontece, então sua cura brota e a nação toda é abençoada. Veja, nenhum de nós está fora do alcance dessa exortação. Todos nós temos maus caminhos que precisamos abandonar. Entenda,
Temos que rejeitar tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos impede de ter uma profunda comunhão com o Senhor. Temos que rejeitar tudo que impede as nossas orações de serem ouvidas. Temos que rejeitar tudo que impede o mover de Deus em nosso favor e em favor da nossa nação. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Percebem? Agora, vencida todas essas verdades apontadas, finalmente temos a quinta verdade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, em tempos de crise, quando o povo de Deus se volta para Deus, ele se volta para o seu povo, passará a nação. O povo de Deus precisa passar pela porta do arrependimento para ser perdoado e curado. Nosso país está doente e caído pelos seus pecados. Desde o palácio aos mais simples casebres, desde os parlamentos às cortes, desde as salas às escolas às ruas, precisamos entender que nossa nação tem multiplicado seus pecados contra Deus. O descalabro moral que feriu com golpes profundos nossa classe política e importantes setores da sociedade é consequência desse descaso com as coisas de Deus. A solução para o Brasil não está apenas nas decisões de nossas cortes, nem apenas no escrutínio do voto popular. A solução para o Brasil está em Deus. Se nós voltarmos para Deus em arrependimento, Ele se voltará para nós em graça e misericórdia e sarará a nossa terra. Eu vou concluir. Aqui em conclusão, eu volto ao início da nossa conversa. Isso para lhe fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita e responda para você mesmo, com sinceridade, sabendo que há um Deus que é onisciente. Hoje o Espírito Santo lhe falou ao coração? Se lhe falou, amém. Se não lhe falou, você permitiu? Você faz parte daqueles que, ao ouvir o que ouviu, está legitimado como povo de Deus? Se sim, amém. Se não, eis agora a oportunidade de renunciar a todos os deuses que não se confundem com o único e verdadeiro Senhor, o único Deus, Jesus Cristo, e faça isso agora. Você, ao ouvir o que ouviu, sentiu-se compelido, não por minhas palavras, mas pelo Espírito Santo, a se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se afastar dos seus maus caminhos? Ou está recebendo tão somente acusação, no máximo da própria consciência, está prestes a ser defendido pelo interesse? Pense nisso com cuidado. Queridos, hoje é dia de clamarmos a Deus e Deus vai nos ouvir como nos prometeu em Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amados, se agirmos conforme a palavra de Deus, assim seremos um povo forte, seremos uma igreja forte. Forte não por causa da nossa força, mas porque o Senhor dos Exércitos com certeza estará conosco, lutando por essa nação, lutando pelo Brasil. Queridos, Deus nos ouvindo, vendo em cada um de nós um coração arrependido, vendo em nós um povo que não se justifica, mas sim um povo que é justificado. Um povo que reconhece que não é perfeito, mas que tem um coração contrito. Um povo que não transfere responsabilidade, mas que sabe que também é responsável pela situação em que vive essa nação, o nosso país. Com certeza a nossa terra vai sarar. É tempo de nos quebrantarmos diante de Deus. Que tal começarmos agora? Vamos orar? Pai, o Senhor é o nosso Deus, nosso único Senhor. Declaramos nossa inteira dependência
e sujeição ao seu senhorio. Pai, bem sabemos que o Senhor está vendo o nosso país. Pai de um povo sofrido, onde há tanta desigualdade social, profunda crise política, econômica, ética e, sobretudo, moral. Aqueles que são teu povo, reconhece a Ti nesse momento, pois o que desejamos é a Tua vontade ao nosso povo, à nossa família. Não tem o menor sentido vivermos afastados de Ti. Por isso, Senhor, se revela a cada um que ouviu essa mensagem. Manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas e sobre todas as autoridades constituídas nesse país. Livra-nos da imoralidade, da corrupção, da injustiça. Ouve a nossa oração, sara nossa terra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, nós louvamos pela nossa família, mas nós também louvamos, ó Pai, por todas as famílias desta igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção. Senhor, visita cada família desta igreja, cada família das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Tu sabes quais são os problemas em cada família. Tu sabes, ó Pai, como está a criação de filhos, ó Pai, como são os filhos crianças, filhos adolescentes, filhos jovens, já filhos adultos, ó Pai. Senhor, visita. Onde há problema, traz solução, Pai. Onde há doença, traz cura. Senhor, traz o Teu bálsamo, Senhor, o Teu regozijo para a vida destas famílias, ó Pai. Que haja um despertar do Senhor nestas famílias da nossa igreja, ó Pai. Que essas famílias possam realmente Te buscar em espírito e em verdade, possam Te buscar a cada dia, Pai. E que esse tempo, Pai, seja um tempo especial diante de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, por cada um. Nós clamamos pela família do Dionísio, Pai, da Ana. Senhor, cuida, Senhor, dos filhos e que eles possam ser fortalecidos no Seu poder, ó Pai. Cuida, Senhor, de toda a liderança da nossa igreja, Pai. Protege-os, ó Pai, em nome de Jesus. Assim também nós pedimos pela liderança desse país, ó Pai. Senhor, cuida dos prefeitos, ó Pai, que serão eleitos esse ano. Cuida dos governadores, ó Pai, do presidente, ó Pai. Abençoa a vida dos nossos líderes, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. E eu peço a Tua mão sobre as nossas vidas. Eu peço a Tua bênção durante toda esta semana. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, vocês não fazem ideia de como tenho sentido falta de estarmos todos juntos no templo. Principalmente numa noite como essa. Noite de Santa Ceia, um momento de estarmos todos juntos em volta da mesa do Senhor. Mas o que conforta o meu coração é saber que vocês estão em família, reunidos diante de uma mesa. E é interessante que é o Senhor que nos chama para essa mesa, é Ele que nos convida, e não só nos convida, como Ele nos serve, e isso é maravilhoso. Veja, a mesa é para todos os filhos, mas há uma advertência dada por Paulo. Antes de comermos do pão, antes de tomarmos do vinho, que nós examinemos o nosso coração, examinemos a nós mesmos, para que nós possamos, de modo algum, comer indignamente. Por isso eu queria convidar você, nesse momento agora, que você feche os seus olhos e olhe para dentro de você, nesse momento. Ore comigo. Senhor, o fato de sermos indignos só é vencido por Sua misericórdia e por Sua graça. Por isso, nos aceite nesse momento e nos transforme, Pai, por completo, a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. E é nesse nome que oramos, em nome de Jesus.
A palavra nos diz porque o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Partam o pão, comam comigo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o da nova aliança, no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Tomem do cálice. Vamos orar? Senhor, quando comemos desse pão, quando bebemos desse cálice, nós anunciamos a sua morte. Mas também, Senhor, proclamamos a sua ressurreição. E proclamamos de forma ainda mais veemente, Senhor meu Pai, que acreditamos, confiamos na sua volta. Recebe, Senhor meu Pai, a nossa oração no teu trono. Uma oração em celebração da memória do Senhor Jesus. E é nesse nome que entramos à tua presença, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, eu espero que o louvor, as orações, a mensagem na palavra tenha falado ao teu coração, que tenha quebrantado o teu coração diante do Senhor, transformado as nossas vidas. É isso que importa. Sabe, eu confio que se o Senhor falou ao teu coração e você se derramou diante do Senhor, nós temos uma promessa de que o Senhor vai ouvir as nossas orações e vai sarar a nossa terra. E nós precisamos de um país sarado. Continue a orar pelas autoridades constituídas do país, mas clame ao Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E quando você alcançar esse quebrantamento perfeito diante do trono de Deus, o Senhor inclinará os ouvidos às nossas orações e Ele vai sarar a nossa terra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada, que aonde você colocar a planta dos pés, que o Senhor Jesus seja manifesto na tua vida. Que a presença dEle resplandeça em todo momento. Fica com Deus, boa semana. Deus te abençoe.